Agora começo. Prontinho. Então, começamos a gravação. Vamos compartilhar a tela. E vamos para os nossos exercícios de calorimetria, né? A primeira questão aí é uma questão de calorímetro, né? Onde ele não despreza a capacidade térmica do calorímetro. Para quem já tentou fazer a lista, tem uma questão parecida com essa, se eu não me engano, é a questão número 5, né, que não envolve mudança de fase, mas ele considera a capacidade térmica do calorímetro. Como nas listas que eu enviei para vocês eu não tinha colocado nenhuma questão assim, eu decidi colocar aqui para resolver com vocês. Tá? Obrigada, meu filho. A questão fala o seguinte: em um calorímetro de capacidade térmica 200 calorias por grau Celsius, contendo 300 gramas de água a 200 graus Celsius, é introduzido um corpo sólido de massa 100 gramas, estando referido o corpo a uma temperatura de 650 graus Celsius. Obtém-se o equilíbrio térmico final a 50 graus Celsius, supondo desprezível as perdas de calor, determine o calor específico do corpo sólido. Então, como ele não despreza a capacidade térmica do calorímetro, o calorímetro é uma coisa que vai entrar aí na troca de calor. Então, nós temos três coisas trocando calor: o calorímetro, a água e o corpo sólido, tá? Então, eu vou anotar os dados aqui dos três. Então, primeiro, aí, calorímetro, água e o corpo. Para que isso? Para eu anotar os dados de cada um separadamente, né? Para a gente não se confundir. Primeira coisa que ele dá é a capacidade térmica do calorímetro, é o Czão, né? Então, 200 calorias por grau Celsius. Ele fala que tem uma massa de água nesse calorímetro de 300 gramas. E a temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius. Uma coisa importante vocês notarem aqui: toda vez que vocês encontrarem uma questão onde tenha um calorímetro com água, tá? Essa água e esse calorímetro vão estar numa mesma temperatura, né? Porque você tem um calorímetro com água e depois é acrescentado um novo corpo. Geralmente as questões são assim. Então, se esse calorímetro tem água, ele está em equilíbrio com a água. Então, a temperatura inicial do calorímetro é exatamente igual à temperatura inicial da água. Então, a temperatura inicial do calorímetro é igual a 20 graus Celsius. Então, se liguem lá na questão da tarefa, né? Que você tem que colocar o calorímetro com a temperatura inicial da água também. Aí ele me diz que é introduzido um corpo sólido de massa 100 gramas e esse corpo está numa temperatura inicial de 650 graus Celsius. Ele fala que o equilíbrio térmico se obtém a 50 graus Celsius. Equilíbrio térmico é quando todos os corpos atingem a mesma temperatura. Então, temperatura final 50 graus Celsius de todo mundo. Só fazendo um linkzinho lá com a outra questão, né, que vocês vão ter que resolver. Lá a questão fala assim: qual, eu não me lembro exatamente, mas ele fala, não sei se é a massa de alguma coisa, para que a água obtenha uma temperatura final de 80 graus Celsius. Embora ele tenha dito que a água vai obter uma temperatura final de 80 graus Celsius, na realidade, todo mundo vai ter aquela temperatura final, ok? Então, fiquem ligados nisso daí. Feito isso, é só a gente
começar a resolver a questão. Então, eu tenho três quantidades de calor. Eu tenho a quantidade de calor do calorímetro, mais a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor do corpo, tudo isso tem que ser igual a zero. Né? Toda questão onde eu tenho um equilíbrio térmico, uma troca de calor entre os corpos, eu vou fazer dessa maneira. Então, como ninguém aqui muda de fase, né? É só calor sensível mesmo. Então, vai ser M vezes o C vezes a variação de temperatura do calorímetro, só vou diminuindo a palavra, mais M vezes C vezes a variação de temperatura da água, mais M vezes C vezes a variação de temperatura do corpo sólido. Isso tudo tem que ser igual a zero. Matamos a questão, agora é só substituir os valores e resolver aí. Ah, mas temos um problema, professora. A gente não tem a massa nem o calor específico do corpo. A gente não tem nem a massa nem o calor específico do corpo. Porém, a gente sabe que capacidade térmica é massa vezes calor específico. Nós temos duas fórmulas para capacidade térmica, né? Massa vezes calor específico, ou Q sobre variação de temperatura. Então, se capacidade térmica é massa vezes calor específico, eu vou trocar isso daqui pelo valor da capacidade térmica, que vai dar 200 vezes a variação de temperatura. Não se esqueçam que variação de temperatura é final menos inicial. Então, 50 menos 20, 30. Que não precisa botar esse grau aqui, não. Mais massa da água, 300. Calor específico da água, embora ele não esteja aqui, a gente sabe que é 1, né? Estamos usando caloria por grama, grau Celsius. Variação de temperatura da água, mesma coisa ali que o calorímetro, 30 menos 20, 50 menos 20, que dá 30. Massa do corpo, 100. Calor específico do corpo é o que eu quero descobrir, né? Calor específico do corpo, vezes a variação de temperatura do corpo. Presta atenção que é final menos inicial, 50 menos 650, que vai dar menos 600. Então, vou botar entre parênteses. Menos 600 igual a zero. Agora é só resolver. 200 vezes 30, 6.000. 300 vezes 1 vezes 30, 9.000. 100 vezes C vezes menos 600, menos 60.000 C igual a zero. 6.000 mais 9.000 dá 15.000. 15.000. Vou passar esse menos 60.000 C para o outro lado, vai ficar positivo. Vou cortar 3 zeros e vou dividir, né? Então, C é igual a 15 dividido por 60, vai dar 1/4, que vai dar 0,25 calorias por grama grau Celsius. Prontinho. Alguma dúvida, pessoal? Professora, o Pedro Lucas estava querendo entrar aí. Tá. Renato, bom dia. Cadê o Pedro, gente? Vamos ver se o Pedro aparece. Acho que ele desistiu, hein? Esperou demais. Isso é ruim.
E aí, Pedro? Fala, Pedro. Prontinho. Bom dia, Pedro. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Próxima. Alguém tem dúvida, gente? Ou tá de boa? Acho que isso não tenho dúvida, né? Tá bom. Número 2. Falei tanto que meu café esfriou. Um recipiente de capacidade térmica desprezível, isolado termicamente, contém 25 kg de água a uma temperatura de 30 graus Celsius. Tá, letra A. Determine, fazer aqui no cantinho, que são duas questões em uma. Determine a massa de água a 65 graus Celsius que se deve despejar no recipiente para se obter uma mistura em equilíbrio térmico a temperatura de 40 graus Celsius. Então, vamos lá. O que a questão está pedindo? Ele está pedindo para misturar uma água de 30 graus Celsius a 30 graus Celsius com uma água a 65 graus Celsius. E ele quer saber que massa deve ser dessa água de 65 graus Celsius, qual deve ser a massa, para que a mistura resulte numa temperatura de 40 graus Celsius. Então, eu estou misturando água com água, né? Então, eu vou chamar isso daí, para a gente não confundir, de água 1, que é a primeira água lá, e água 2 para ser bem criativa, né? Água 1 e água 2. A água 1 tem massa 25 quilogramas. A água 2, eu não sei qual é a massa dela, é exatamente o que a gente quer saber. A água 1 tem uma temperatura inicial de 30 graus Celsius e a água 2 tem uma temperatura inicial de 65 graus Celsius. E ele me diz ainda que a temperatura de equilíbrio térmico é de 40, né? Então, todo mundo aqui, tanto a água 1 quanto a água 2, termina um processo com uma temperatura de 40 graus Celsius. Bem, calor específico está lá embaixo, né? Da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Nem vou botar ali, não. Vamos agora ao nosso cálculo, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, Q1, que é o Q da água 1, mais o Q2, que é a quantidade de calor da água 2, tem que ser igual a zero. Não tem mudança de fase, né? Observe que a água 1 vai de 30 para 40, não mudou de fase. A água 2 vai de 65 para 40, não mudou de fase. As temperaturas de mudança de fase da água são 0 e 100, né? Passou bem longe disso. Então, vai ficar M vezes C vezes variação de temperatura da água 1, mais M vezes C vezes variação de temperatura da água 2, igual a zero. Massa da água 1, 25. Então, de novo aqui, Roberto, calor específico está em grama, a massa está em quilograma. Quando a gente faz troca de calor, né, quando iguala a zero, eu não preciso me preocupar com isso, desde que todas as massas tenham a mesma unidade, todos os calores específicos estejam na mesma unidade, mas eu posso usar unidade diferente aí, tá? Se eu multiplicar por 1000 aqui, vai dar no mesmo. Eu vou cortar no final, não vai fazer a menor diferença. Então, não precisa aí mudar para grama. Vezes 1, variação de temperatura da água 1, 40 menos 30, 10 graus Celsius. Massa da água 2, não sei. Calor específico é 1, variação de temperatura da água 2, 40 menos 65, menos 25 graus Celsius. Igual a zero. 25 vezes 1 vezes 10, 250. M vezes 1 vezes menos 25, menos 25M. Divido, né? Ou melhor, vou mudar de lado primeiro aí, 250 igual a 25M.
M, então, é 250 dividido, dá para ver aí, ainda dá, né? Dividido por 25, que vai dar 10. 10 o quê? Olha a unidade da outra massa, quilograma. Prontinho. Se alguém tiver dúvida, este é o momento. Não? A questão número 2. Espera aí. Vamos ver lá se tem alguém. Não, ninguém. A questão número 2, ela fala o seguinte: se em vez de 40 graus Celsius, quiséssemos uma temperatura final de 20 graus Celsius, qual seria a massa de gelo a 0 graus Celsius que deveríamos juntar aos 25 quilogramas de água a 30 graus Celsius? Então, vamos lá. O que eu tenho agora? Esquece a letra A. Agora eu estou misturando a água, né, de 25 quilogramas a 30 graus Celsius, com gelo. Essa massa do gelo é o que eu quero saber para que a mistura termine, né, com uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, primeiro eu tenho água. Primeiro eu tenho água, né? Tem que escrever devagar, que o negócio... Essa água tem uma massa de 25 quilogramas e uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. Eu vou misturar essa água com gelo, cuja massa eu não sei, mas eu sei que o gelo está na temperatura fundente, ou seja, 0 graus Celsius, na temperatura de fusão. Deu ruim aí, né? Não foi para vocês. Espera aí, agora chegou. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter mudança de fase. Então, essa questãozinha aí é uma questãozinha de troca de calor com mudança de fase. Então, você tem que ficar ligado. Se entrar gelo na parada, vai ter mudança de fase, ok? Então, aqui, água e o gelo resulta numa temperatura final de 20 graus Celsius. Então, eu tenho uma temperatura final de 20 graus Celsius. Eu, particularmente, gosto de apelar para o desenhozinho, né, para poder a gente entender melhor a parada aí. Olha só, vamos pegar o desenho aqui da água. Eu tenho água, inicialmente a 30 graus Celsius. Essa água perde calor, mas continua sendo água a 20 graus Celsius. Esse daqui é bem óbvio, né? Não preciso nem fazer o desenho. Agora, o gelo, eu tenho um gelo, vou botar um cubinho aí de gelo a 0 graus Celsius. Só que a temperatura final dele é 20. Não existe gelo a 20, né? A gente está trabalhando com pressão atmosférica, né? Não tem o gelo a 20. O gelo, a temperatura máxima dele é 0. 20 já é água, então ele derrete. Se ele derrete, ele não pode derreter direto e ir para 20, né? Porque não pode mudar de fase e mudar a temperatura ao mesmo tempo. Então, ele derrete a 0. Depois que a água já está, que o gelo já está totalmente derretido, aí sim ela é aquecida até a temperatura final, que é 20 graus Celsius. Então, quantas quantidades de calor eu tenho no total? Eu tenho a primeira quantidade de calor, que é a quantidade de calor sensível da água, né? Depois, eu tenho para o gelo a quantidade de calor latente de fusão e eu tenho a quantidade de calor sensível. Só que presta atenção que essa água agora aqui não é a mesma água inicial. Então, cuidado com os valores que você vai substituir.
essa água é a água resultante da fusão. Vou botar aqui, ó, uma água barra gelo, para a gente saber que essa água foi resultante ali da fusão, ok? Que era gelo. Agora é só fazer. Vai ficar quantidade de calor sensível da água, só somar todas essas quantidades de calor aí, mais quantidade de calor latente de fusão ali, mais quantidade de calor sensível de novo da água, que era gelo, da água da fusão. Isso é igual a zero. Substituindo os valores, ou melhor, vamos substituir primeiro as equações, né? MC ΔT da água, mais M vezes o L de fusão, mais M vezes C vezes variação de temperatura da água, que era gelo. Agora sim, massa da água, 25. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água, 20 menos 30, menos 10. Massa do gelo, não sei, é o que eu quero descobrir. Calor latente de fusão, tá ali em cima, 80. Massa da água, que era gelo, também não sei, é a mesma massa, né? Do gelo aqui, da fusão. Calor específico. Que calor específico que é esse, Roberto? Da água ou do gelo? Da água, ela derreteu, né? Então agora ela é água. 1. Variação de temperatura da água. A água foi de 0 a 20. Então, 20 menos 0, 20. 25 vezes 1 vezes menos 10, menos 250. 80M mais 20M, vou botar direto aqui. 100M igual a 0. Vou mudar de lugar, né? Para espaço. Mudando de lado aí, 100M igual a 250. Divido 250 por 100, que vai dar exatamente 2,5 quilogramas de gelo. Prontinho. Essa é a nossa resposta final aí. Dúvidas? Esse negócio está muito fácil, né? Ninguém tem dúvida? Eu Tá preciso... tranquilo. Tá tranquilo? Preciso elaborar mais as minhas questões, botar uma dificuldade maior, porque ninguém pergunta. Então tá, vamos lá. Para a próxima, então. Mas aqui as questões, de fato, você se ligando aí na questão do derretimento do gelo, do calor latente, se você prestar atenção nisso, a questão é fácil, ela só é grande de resolver, né? Mas é tranquilinho. Mais uma questão aí de troca de calor com mudança de fase. Um suco de laranja foi preparado em uma jarra, adicionando-se a 250 gramas de suco de laranja a 20 graus Celsius, 50 gramas de gelo fundente a 0 graus Celsius. Estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura do suco gelado era em graus Celsius, aproximadamente. Então, vamos lá, eu estou misturando suco com gelo. Então, vou colocar meus dados aqui. Suco, gelo. Suco, massa do suco, 250 gramas. Temperatura inicial do suco, 20 graus Celsius. Massa do gelo, 50 gramas. Temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius. Ele me diz que ele quer saber a temperatura do suco gelado. Então, isso me indica que o gelo derreteu, né? E se misturou ali com o suco. Então, essa temperatura final, eu não sei, mas eu sei que o gelo derreteu. Tá.
que eu faço? Vamos lá. Vamos apelar aqui para o nosso desenhozinho. A água, né? A água não, o suco, tá suco a 20 e vai continuar suco a uma temperatura que eu não sei qual é. Isso a gente vai descobrir. O gelo. Inicialmente eu tenho gelo a 0 graus Celsius. Eu sei que esse gelo vai derreter e se misturar ao suco até chegar numa temperatura que eu também não sei qual é. Bem parecida com a questão anterior, né? A gente tem aí as mesmas quantidades de calor. Calor sensível não é suco, gente, é água. Calor sensível do suco, calor latente de fusão, e aqui é o calor sensível da água que derreteu, da água que era gelo. Somando todas essas quantidades de calor, que é sensível do suco. Deus. Que é sensível do suco, mais que latente de fusão, mais que sensível da água, que era gelo. Substituindo aí, M vezes C vezes a variação de temperatura do suco. A gente vai ter que prestar atenção nessa questão da variação de temperatura do suco. Mais M vezes o L de fusão, mais M vezes o C vezes a variação de temperatura da água, que era gelo, também prestar atenção nessa variação de temperatura. Por quê? Porque eu não tenho temperatura final. E dessa vez, eu não posso ficar achando o ΔT para depois achar o T final. Por quê? Porque cada um tem o seu próprio ΔT, né? Então, aqui, massa do suco, 250. Calor específico do suco, ele fala que é o mesmo da água, 1. Variação de temperatura. Como eu não tenho as duas temperaturas para fazer a variação, ao invés de colocar o resultado, eu vou colocar T menos o T0. O T0 eu tenho, então vai ficar T menos 20, que é a temperatura inicial do suco. Mais massa do gelo, 50. Calor latente de fusão, 80. Massa da água que era gelo, 50. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água é T menos a temperatura inicial da água, que é 0. Prontinho. Agora, vou colocar aqui, vou resolver primeiro para depois fazer distributiva, tá? Resolver o que está fora. Mais 5 vezes 8, 40. 4.000. Mais 50 vezes 1, 50. Aquele T ali, né? O 0 vai T menos 0T, então vai ficar 50T aqui. Tenho que fazer a distributiva, né? Aqui, ó. Vou levar isso aqui para cima. Então, vamos lá. 250 vezes T vai dar 250T. 250 vezes 20, menos 20 no caso, né? Vai dar menos 5.000. Agora, eu vou repetir o resto. Mais 4.000, mais 50T, igual a 0. Vou juntar o que tem T, 250T mais 50T, vai dar 300T. Menos 5.000 mais 4.000 vai dar menos 1.000. Passando para o outro lado, vai ficar 1.000 positivo. Então, 1.000 dividido por 300, isso daí vai dar 3,3 graus Celsius. É a temperatura final do suco. Prontinho. Foi, galera? Sim, né? Questãozinha de gráfico. Tem na lista, tem na tarefa, no caso, né?
Então, seguinte, o gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância de massa 100 gramas. Então, ele só me deu a massa. Vamos analisar o gráfico. No gráfico, eu posso observar o seguinte. Eu já falei para vocês que a reta horizontal, onde a temperatura não varia, é a mudança de fase. Então, nesse gráfico, eu tenho duas mudanças de fase. Uma, duas. Se eu tenho duas mudanças de fase, né? Antes da primeira mudança de fase, que é a fusão, Roberta, por que aí é a fusão? Uai, a curva está crescendo, né? Está crescente, ó, a temperatura está aumentando. Então, primeiro vem a fusão para depois ser a vaporização. Então, aqui é a fusão, aqui é a vaporização ou ebulição. Vaporização. Tá. Se aqui é a fusão, antes da fusão, o corpo está no estado sólido. Então, esse trecho aqui é o estado sólido, calor sensível, né? Após o estado sólido, né? Fusão, depois da fusão, ele vai estar no estado líquido. Passou, continuou recebendo calor, passou a vaporização, ele vai para o estado de vapor. Então, nós temos os três estados físicos e as duas mudanças de fase aí. Analisado o gráfico, vamos para a letra A. Qual a faixa de temperatura em que a substância permanece no estado sólido? Então, a gente já viu, né? Eu vou fazer as coresinhas de acordo. A faixa do estado sólido, temperatura é marcada no eixo vertical, o sólido vai do 10 graus ao 20 graus Celsius. Então, a faixa de temperatura do estado sólido é essa daqui. De 10 graus Celsius a 20 graus Celsius. Qual é a temperatura de ebulição? Temperatura de ebulição é quando ele passa pelo processo de ebulição ou vaporização, né? Temperatura de vaporização, então, é essa que está aqui na reta da vaporização. Então, esta daqui é a temperatura de vaporização, ou seja, 40 graus Celsius. Quanto tempo a fusão demora? Onde que o tempo está sendo marcado? Aqui no eixo horizontal, né? Então, ele quer saber o tempo da fusão. O que eu faço? Vou pegar o trecho da fusão, ó. A fusão vem daqui até aqui. Daqui, 10 até aqui, 20. Então, o tempo da fusão é de 10 até 20, ou seja, 10 minutos, né? Então, a fusão demora 10 minutos. Por fim, letra D. Considere que a fonte forneça calor a uma razão de 40 calorias por minuto. 40 calorias por minuto, isso é o quê, senhor? Analisa aqui a unidade, gente. Caloria. Caloria eu sei que é quê. Minuto. Minuto eu sei que é tempo. Qual é a grandeza que eu tenho? Calor dividido por tempo, ou energia pelo tempo. É a potência. Então, potência é igual a 40 calorias por minuto. Determine o calor específico da substância no estado líquido. Ah, se é no estado líquido, fazer de roxo, né? Eu tenho que olhar só os dados do estado líquido. O estado líquido é só esse roxinho aqui. Qual a temperatura que começa o estado líquido? 20. Qual a temperatura que termina o estado líquido? 40. Então, de 20 a 40, eu tenho a minha variação de temperatura, que vai dar quanto? 40 menos 20, 20 graus Celsius. Quanto tempo o líquido demora, né? Então, até chegar na evaporação, ou melhor, na vaporização, o líquido vai de 20 minutos a 40 minutos.
Então, eu tenho um delta Tzinho, um tempo, 40 menos 20, de 20 minutos, recebendo calor ali, o líquido. Aí fica fácil, né? Eu tenho potência, tenho tempo, tenho variação de temperatura, tenho massa, eu quero calor específico. Eu sei que potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Mas essa quantidade de calor do líquido é o calor sensível, né? Eu só estou pegando o líquido, gente. Eu não entro na mudança de fase. Então, é só calor sensível. M vezes C vezes variação de temperatura do líquido, dividido pelo tempo ali. 40, que é a potência, massa 100, calor específico é o que eu quero saber, variação de temperatura 20, intervalo de tempo 20 também. Vou cortar esse 20 com esse 20. 40 é igual a 100C. C é igual a 40 dividido por 100. Isso daí vai dar 0,4 calorias por grama graus Celsius. Prontinho. Então, essa é a nossa questão. Foi? Posso para a próxima? Número 5. Obrigada. Na aula de física, a professora entrega aos estudantes um gráfico da variação de temperatura em função do calor fornecido em calorias. Esse gráfico apresentado a seguir é referente a um experimento em que foram aquecidos 100 gramas de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius. Observe que esse gráfico ele não está completo, né? Ele não passa por todas as fases, ele não tem todas as mudanças de temperatura, de fase, né? Ele não passa pelo sólido, líquido, gasoso. Então, ele tem que me dizer qual é o estado inicial dele. E ele disse, ele foi aquecido gelo. Então, o estado inicial dele, que é esse trechozinho aqui, né? Começou lá em menos 20, ele está no estado sólido. Ok, se aqui é o estado sólido, esse do meio aqui, horizontal, só pode ser a fusão. E, por fim, o último trecho aqui, que está aumentando a temperatura, né? Se aqui é sólido, aqui só pode ser líquido. Eita, líquido. Ok. Feita essa análise, a gente vai para as questões aí, então. Em seguida, a professora solicita os alunos que respondam algumas questões. Letra A. Qual o calor específico do gelo? Calor específico do gelo, a gente tem que usar, então, a parte sólida ali do gráfico. Olhando para o estado sólido, aqui, gente, no eixo horizontal, ele nos fornece a quantidade de calor. O estado sólido, a quantidade de calor vai do 0 até o 1000. Então, o Q do sólido é de 1000 calorias. Né? 1000 calorias. E a variação de temperatura no estado sólido? Variação de temperatura no estado sólido vai do menos 20 ao 0. Então, essa variação de temperatura aqui, final, 0, menos 20, vai dar 20. Agora sim, letra A, sólido calor sensível, né? Que é igual a M vezes C vezes a variação de temperatura. 1000 é igual a 100 vezes C vezes 20. 1000 é igual a 2000C. C é igual a 1000 dividido por 2000. Então, C é igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. Achei o calor específico do sólido, do gelo, né? Letra B.
o calor latente de fusão. Bem, se eu quero calor latente de fusão, eu tenho que olhar para a fusão agora. Fusão vai daqui, não tem variação de temperatura na fusão, né? Então, só preciso olhar a quantidade de calor, que vai do 1000 até o 9000. Então, a quantidade de calor usada na fusão, de 1000 a 9000, eu tenho o quê? 8.000 calorias. 8.000 calorias. Ok. Como que eu calculo a fusão? A fusão, ela é calculada por Q igual a ml. É isso? Quem é o Q aí? 8.000. M eu tenho lá em cima, né? E o L de fusão é o que eu quero saber. Passo dividindo. 8.000 dividido por 100, que vai dar 80 calorias por grama. Prontinho. Para finalizar a questão, ele quer a capacidade térmica da quantidade de água resultante da fusão do gelo. Então, ele quer no estado líquido. Olha para o estado líquido agora. Estado líquido eu tenho variação de temperatura, né? Que vai do 0 ao 20. Então, aqui está a minha variação de temperatura no estado líquido. Final, 20 menos inicial, 0. Variação de 20 graus Celsius. E a quantidade de calor recebida no estado líquido? Vai do 9.000 a 11.000. De 9.000 a 11.000 são 2.000 calorias. Tá? Como que eu acho capacidade térmica? Lembra da formulazinha de capacidade térmica? Capacidade térmica é M vezes C, né? Eu não tenho aqui, sobre a variação de temperatura. Simples assim. O que eu já tenho? 2.000. Variação de temperatura eu também tenho, 20. Então, a capacidade térmica é 100 calorias por grau Celsius. Prontinho. Feita a questão. E aí? Perguntas? Nenhuma? Então, vamos continuar. Considere um corpo contendo massa M de água pura a uma temperatura de 20 graus Celsius. Um bloco de gelo de massa 50 gramas e uma temperatura de menos 20 graus Celsius é colocado dentro do copo da água do copo. Admita que o sistema gelo-água esteja isolado termicamente do ambiente externo e que o copo tenha capacidade térmica desprezível. Sabendo que a temperatura final de equilíbrio térmico é de 10 graus Celsius, concluímos que a massa M é igual a... Então, vamos lá. O que eu estou fazendo? Estou misturando água com gelo. Novamente. Só que... Deixa eu pegar outra cor. Só que agora, a diferença é a temperatura do gelo. Ele não está na temperatura fundente mais. Então, eu tenho uma água de massa M, que eu não sei, né? Cuja temperatura inicial é 20 graus Celsius. E eu tenho um gelo de massa 50 gramas, cuja temperatura inicial é menos 20 graus Celsius. Ele fala que o equilíbrio térmico se dá, né, a 10 graus Celsius. Então, todo mundo termina com uma temperatura de 10 graus Celsius. Ou seja, a água continua sendo água. A água não muda. Eu tenho água a 20 graus Celsius e essa água só vai diminuir a temperatura para 10 graus Celsius. Mas o gelo, ele
tem que sair de gelo a -20 para água a 10. Aí ele vai passar por alguns processos, né? Então, olha só. Primeiro gelo, a -20. Para ele virar água, ele tem que chegar numa temperatura de mudança de fase. Então, primeiro ele recebe calor, continua gelo, até a temperatura de mudança de fase, que é 0 graus Celsius. Chegou na temperatura de mudança de fase, aí sim ele derrete. Derreteu e manteve a temperatura. Depois que ele derreteu, ele chega na temperatura final, que é 10 graus Celsius. Então, a mudança, a diferença na questão é exatamente essa daí. Primeiro, eu tenho o calor sensível da água, né? Que é a primeira aguinha aqui, que é de massa M, que eu não sei quanto é. No gelo, eu vou ter primeiro o calor sensível do gelo. Depois, depois o calor latente de fusão. Depois um outro calor sensível, só que agora já é do gelo derretido, né? Da água de fusão, da água que era gelo. Tem 4 quantidades de calor no total, vou somá-las. Q sensível da água. Agora, Q sensível do gelo, mais Q latente de fusão, mais Q sensível da água, foi gelo. Prontinho, 4 quantidades de calor no total. Agora é só substituir, gente. M vezes C vezes a variação de temperatura da água. É bom indicar, tá, gente? Dar nomes aos pontos aí, né? Para cada calor, né? Para você poder não se confundir. M vezes o L de fusão. Que M é vezes L de fusão? Falta aqui ainda. Falta o calor sensível do gelo. M vezes C vezes a variação de temperatura do gelo. Agora sim, M vezes o L de fusão, mais M vezes C vezes variação de temperatura da água, do gelo. Substituindo os valores, M, que é a massa da água, valor específico da água, 1, todos os dados estão aqui em cima, né? Variação de temperatura da água, 20 para 10, né? Então, 10 menos 20, final menos inicial, menos 10. Massa do gelo, 50, vezes calor específico do gelo, tá aqui, ó, 0,5. Variação de temperatura do gelo foi de -20 para 0. Então, 0 menos 20, 20. Massa da fusão é a mesma massa agora aqui, né? Vezes 80, mais massa, continua sendo 50. Valor específico da água, vezes variação de temperatura da água. Saiu do 0 para o 10. Então, 10 graus Celsius. Mudando. M vezes 1 vezes menos 10, menos 10M. Mais 50 vezes 0,5 vezes 20, 500. Mais 50 vezes 80, 4.000. 50 vezes 1 vezes 10, 500. Igual a 0. Prontinho. Vai ficar menos 10M, mais 500, mais 4.000, mais 500, 5.000. Vou mudar de lado para ficar positivo, 5.000 igual a 10M, ou pode passar os 5.000 também, dá no mesmo, né? Divido agora, M é igual a 5.000 dividido por 10, que vai dar 500. 500 o quê? Vou olhar para a massa do gelo, a grama. 500 gramas. Prontinho. Então, na
tarefa, por algum motivo do destino, eu não coloquei nenhuma questão de mudança de fase, de equilíbrio térmico com mudança de fase, né? Troca de calor. Mas eu vou colocar no questionário, tá? Então é importante vocês saberem. Então vai ter questãozinha assim no questionário. Então vamos lá para a próxima e última. Rapidinho, porque nosso tempo esgotou, mas deixa eu finalizar aqui. Questãozinha de gráfico. O gráfico representa um processo isobárico, a variação em função do tempo da temperatura de uma amostra. Isobárico quer dizer pressão constante, tá, gente? De uma amostra de um elemento puro cuja massa é de 1 quilograma, observada durante 9 minutos. Então, ele está falando variação de tempo da temperatura de uma amostra, tá? Que ele não fala. A amostra está no estado sólido. Ah, tá. Então, ele já me disse aqui que é sólido. Se aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é a fusão. É aquecida por uma fonte de calor que lhe transmite energia a uma taxa de 2 vezes 10 a 3 joules por minuto. De novo, aqui, ó, a quantidade de calor por tempo. Então, ele está me dando a potência. 2 vezes 10 a 3, só que agora está em joule por minuto. O gráfico também está em minuto, então, com o tempo, eu não preciso me preocupar. Supondo que não haja perda de calor, a partir dos dados do gráfico, determine para esse elemento a temperatura de fusão. Temperatura de fusão está aqui, 40 graus Celsius. Só indicar no gráfico. E o calor específico no estado líquido. Ah, se ele quer no estado líquido, eu tenho que olhar para o estado líquido. Vamos lá. O que eu tenho no estado líquido? Eu tenho tempo, tá aqui, daqui até aqui. Então, durante o estado líquido, ele gastou um tempo de 3 a 9 minutos. De 6 a 9 minutos. Então, 3 minutos. Só fazer 9 menos 6, né? 3 minutos. Variação de temperatura do estado líquido. Daqui, né, do 70, a reta que linda, do 40 até o 70. Então, a variação de 40 aí até 70, 70 menos 40, 30 graus Celsius. Prontinho. Então, é só pegar potência. Se é o estado líquido, é calor sensível. Então, M vezes C vezes variação de temperatura. Se ele pedisse alguma coisa com potência, né? Se ele pedisse, por exemplo, qual é o calor latente da fusão, com esses dados que ele deu de potência e tempo, você não colocaria ali MC delta T, você colocaria ML, tá? Sobre o tempo. Aí é só substituir os valores aqui. 2 vezes 10 ao cubo. Observe que a questão não pediu nenhuma unidade específica, então eu vou deixar o joule, vou deixar o quilograma. Massa, 1 quilograma, calor específico é o que eu quero, variação de temperatura é 30 e a variação de tempo é 3. Multiplicando cruzado aqui, 30C é igual a 6 vezes 10 ao cubo, né? Ah, Roberta, vamos tirar isso daí. Pode tirar, pode deixar, pode fazer do jeito que você quiser. 6 vezes 10 ao cubo, 6.000, né? Então, C é igual a 6.000 dividido por 30. C, calor específico, né? É igual a 200. 200 o quê? Joule, né? Não estamos usando caloria. Por unidade de massa agora é o quilograma vezes a temperatura. Então, joule por quilograma, graus Celsius. Prontinho. Finalizamos por aqui. Quero saber se alguém tem algo a dizer, alguma pergunta, outra coisa. Nada, galera? Tá de boa? Tô fechando, hein?